Olá, pessoal! Thanks God Today's Friday! É dia de live aqui no canal da Lagum by Gil. Primeiramente, quero agradecer a todos vocês que vêm seguindo as lives, que vêm participando com comentários aqui ao vivo conosco, porque é um projeto muito bacana, de coração, de PO para PO, que eu acredito que quanto mais experiência a gente troca entre nós, que nós possamos nos aprimorarmos, que nós possamos aprender um com os outros, levar para a vida mesmo de negócios, de trabalho, para a nossa vida pessoal, o que cada uma aprendeu com o processo é transformador. Não só para quem recebe, né, o serviço de organização, mas para gente que trabalha com a organização, começar a descobrir um pouco mais o que essa profissão pode mudar e para melhor as nossas vidas. E a convidada de hoje é a Maiara da M Consultoria. Como vocês todos já sabem, eu não conheço, não converso com as POs antes da live. Eu deixo para conhecê-las aqui. A gente só troca informações assim de tema, de foto, não muito mais do que isso. E eu tô louca para conhecer a história dela, aprender com ela e espero que vocês também estejam aí participando, comentem que nós, se não respondermos durante a live, a gente responde tudo depois. Eu vou convidar a Mayara aqui, eu já tô vendo ela aqui. E pessoal, lembrando que a live fica gravada no feed. Então, se não deu para assistir agora, assiste depois. Olá, Mayara, muito prazer! Olá, tudo bem? Tudo! Você tá me ouvindo bem? Sim, tudo ok por aqui. Ah, o seu áudio está um pouquinho baixo. Ai, tá. Deixa eu pegar o fone, às vezes melhora. Pode ser. Para mim Tá, está um pouquinho baixo. tá bom, só um instante. Tá, tranquilo. Oi, mãe! Gente, sabe o que é legal de fazer live? É que a nossa mãe tá sempre presente. Ela tá sempre ali dando apoio. Olha lá. Mãe, pai, os amigos todos. Pessoal, e para quem acha que o assunto é pertinente, que é interessante, que pode transformar a vida de alguém, não deixe de compartilhar. Envie esse conteúdo, envie esse vídeo, compartilhe com os amigos, porque assim vocês nos ajudam a inspirar mais pessoas para esse mundo da organização. Olha, Pronto. que quer uma caneca dessa. Ela tem a dela, eu já vi foto dela com a foto Canadinho Design. Ai, Nayara, acho que agora tá melhor. Ah, então tá bom. Qualquer Ai, melhorou coisa, bem. Melhorou bem. sim. Prazer, primeiramente. Obrigada de você topar participar desse projeto que é Conversando com as POs. E é um prazer ter você aqui. Muito obrigada de coração por você ter aceito. E, primeiramente, quero falar que você é linda. Nossa, nossa, bonita. Muito obrigada, E me fala obrigada. tudo. Me conta de onde você é, que cidade você é, que eu não sei nada. Uhum. E aí a gente começa a conversar um pouquinho enquanto o pessoal vai chegando. Tá bom. Então, Gil, primeiramente é um prazer, né? Assim, eu falo que nada é por acaso nessa vida. É, Então, quando eu recebi sua mensagem para a gente estar participando de uma live junto, eu creio que tudo tem um propósito e preparei tudo com muito carinho para a gente estar se conhecendo melhor. que Eu, lindo. eu sou, então, personal organizer, né? Certo. E eu moro no Brasil, em Minas Gerais, numa cidade Ah, bem pequena, chama São Gotardo. É bem no interiorzinho de Minas de Gerais. Minas. Que Isso. legal! Então a gente vai ter uma conversa muito gostosa. Espero que aqui nos Estados Unidos não tem pão de queijo, menina. Não tem pão de queijo. Então, eu morei nos Estados Unidos durante 6 anos. Tenho uma paixão por esse país aí, muito legal. Olá, eu também já tô aqui há 6 anos. Olha que coisa, né? Que coincidência. E você morou Sim, onde aqui? eu morei em New Jersey, Long Branch. Ai, New Jersey, eu conheço. Sim. Muito, é muito gostosinho também. Foge um pouco daquela coisa caótica de Nova York, né? Uhum, E traz sim, um tom de sim. interior. E Nossa. legal, ó, Socorro Ritinha tá seguindo a gente aqui e falou, é mineira, todo mundo adora o Minas Gerais, não tem como. Isso, mineirinha mesmo. Moro numa cidade bem pequena, que é na faixa de 40, 45 mil habitantes. Certo.
Ai, minha mãe, nem queijo gostoso como em Minas Gerais. Ó, o pessoal amando, já falou de mim, o pessoal já pensa em queijo, pão de queijo. Sim! E a live aqui vai virar uma live de receitas mineiras daqui a pouco, se a gente não mudar o assunto. Mas me fala como que você se tornou personal organizer, como que você descobriu? Eu estou muito curiosa mesmo para saber, porque pelo Uhum. que a gente trocou um pouquinho de informação sobre o tema, você falou assim, nossa, Gil, me tornei mãe, comecei a organizar as coisas e me profissionalizei. Bom, é isso que eu sei. Mas eu queria Aham. saber um pouquinho mais, assim, se você puder dividir, e o que você puder dividir conosco. Claro, é um prazer. Então, eu falo que a minha vida deu um vira-voltas, né? Porque eu fui para o exterior com os meus pais e logo eu cheguei aqui com 16 anos no Brasil. E como eu morava numa cidade muito pequena, eu tive demanda para dar aula de inglês, né? E eu já falava inglês fluente, comecei a dar aula particular. Logo, aos 18 anos, já me convidaram para dar aula em escolas particulares. Voltei para os Estados Unidos, fiz curso profissional para dar aula de inglês e trabalhei durante 8 anos como professora de inglês aqui na cidade. E aí eu finalizei minha faculdade, porque eu fiz pedagogia, na verdade, para me ajudar na didática de aula, Para na dar aula? ministração de aula de inglês, na verdade, né? Mas eu sempre gostei muito de criança, de trabalhar nessa área infantil. E É. aí foi quando eu decidi ser mãe, nesse período, logo após a faculdade. E você tá com quantos anos? Eu estava com 23 anos. 23 anos. Nossa, que novinha! É, e aí Nossa, eu começou tudo decidi muito cedo, essa questão do tudo. autodidata, do querer aprender, do querer se educar, né? Eu me casei com 19 anos, então assim, foi tudo muito de repente. Muito, não é? Mas eu acho que nessas coisas nunca há tempo. Eu acho que é o tempo que nós estamos prontas. Eu aprendi muito isso na Sim. vida. Não existe, quando eu tiver tantos anos. Não. Se você sente aquilo no seu coração e está pronta para aquilo, eu acho que tem que fazer. E aí, me conta. E eu falo que a minha mãe fala, a Mayara nasceu para ser mãe, para ser dona de casa e para trabalhar nessa área que ela trabalha de organização, que sempre foi minha paixão, né? Ter casa, casar, ter filhos. Então, assim, me sinto realizada hoje, né? Mas Parabéns, que Deus abençoe. então, aí foi quando eu decidi ter filho e descobri que eu tinha uma infertilidade, que era endometriose, e fiquei durante 2 anos tentando engravidar, passando por procedimentos, fiz cirurgia, e, enfim, meu caso era super complicado. Mas graças a Deus, com a graça de Deus, eu falo que hoje eu tenho 2 milagres, que são minhas duas Olá. princesinhas. Tenho 2 filhas, uma de 4 e uma de 6 anos. E aí foi quando eu me paralisei, porque eu estava me sentindo realizada em ter Lógico, filhas, né? Porém, eu optei em não trabalhar fora, já que eu estava vivendo aquele momento mágico na minha vida, é né? lógico. E era o que você queria, estava dentro de você, né? Sim. Então, assim, eu comecei a ficar em casa naquele período integral para as meninas. E eu resolvi fazer alguns cursos de casa sobre organização, sobre limpeza de casa, porque eu sempre tive funcionária todos os dias, né? Na casa Certo, dos meus pais, quando eu casei, eu tinha funcionárias todos os dias, porque eu certo. trabalhava o dia todo fora. E aqui no Brasil tem isso, né? De Tem. funcionária e não tem É. tanto. Então foi quando eu comecei a fazer vários cursos, inclusive de organização. E aí eu super me identifiquei. As minhas amigas falaram, Mayara, você tem que fazer um curso de É personal você. organizer. Esse é seu perfil, você tem que dedicar. E aí em 2018 eu comecei a fazer os cursos para minha casa. E falei, eu vou me, né, estudar para mim. E aí depois de uns 5 anos, quem sabe, né, se for para É. ser, eu começo a trabalhar. E aí foi quando foi surgindo as oportunidades, logo depois já foi surgindo as oportunidades de trabalho. E as minhas amigas, não, pode vir organizar. E foi onde tudo começou. Em 2009, eu já estava com 10 cursos profissionais, porque aí eu fui me profissionalizando em setores, na verdade, né? Eu Certo. fiz pelo AZ, me profissionalizei pelo AZ, Ótimo, ótima mas escola. eu fiz vários cursos práticos também, do Baby Organizer, fiz sobre É. lavadoria e passadoria, sobre medidas de armários. Então, assim, fiz uma infinidade de cursos, me profissionalizando mesmo Menina, na área. cara, você é mágica. E você pode dar aula disso também agora, não só de inglês, né? Sim.
E aí foi quando eu me deparei, meu Deus, e agora, né? Eu, mãe, dona de casa, cuidando das pequenas e surgindo um trabalho, né? Numa cidade que não tinha nenhuma PO, Gil. Não tinha PO aqui, né? Então, assim, Caraca! foi uma grande surpresa para o pessoal e aquela demanda. E foi quando eu decidi começar a trabalhar. Porém, eu foquei nas minhas prioridades, que até hoje a É minha as meninas, prioridade, sua né, é família, é. isso, meu marido, minha casa, minhas filhas. E eu falei, eu vou trabalhar, porém, eu vou determinar os horários de trabalho, né? Focar nas minhas prioridades. E foi quando tudo começou. E hoje eu estou aí engrenada, né? Assim, há 3 anos estudando já na área, me profissionalizando. E agora, como se diz, Nossa, nativa. não, que máximo! E sabe que eu fico mais feliz, assim, de verdade, que é uma coisa que eu super me identifico e que você tá falando, para mim é muito importante, é isso que eu tento levar, né? Com o trabalho, com Uhum. as lives, com o canal, com o livro que eu tô escrevendo, que vai sair daqui, acho que uns 15, 20 dias tá pronto, já tá no, Olha. tá para correção, tô super empolgada. E é justamente isso que você falou, é a questão da educação. E eu acho que independe da classe social que você vem, independe da área profissional que você quer atuar, eu acho que quando a gente tem esse espírito autodidata, essa motivação do eu quero aprender porque isso é importante para mim, hoje em dia, né, eu tô com 40 anos, então Uhum. eu sou da época ainda, né, que tinha que ir na biblioteca fazer trabalho, né, de escola. Sim, Não tinha Google. Então, assim, era aquela sim, época que você tinha que ir na biblioteca, baixar vários livros com a bibliotecária e não podia tirar xerox porque ia estragar o livro, então você tinha que copiar tudo na mão. Então, sim. eu acho que esse esforço que, para mim, fez parte do aprendizado e eu não gostaria que fosse diferente, eu gostaria que se tivesse que voltar no tempo, teria que ser daquela forma, Uhum. nos ensina a aprender, nos Com ensina certeza, a estudar, nos ensina a nos educarmos. com E hoje, com certeza. a facilidade que a gente tem, né, de informação, de Google, de internet, de tudo, é tão mais simples até, Sim, lógico, que a gente lida com muito mais informação e a gente tem que sim. desenvolver um bom senso do que é válido ou não, relevante ou não. Uhum. Mas tá ali. Então, eu gosto muito de levar isso que você falou, que Uhum. não é assim, né? Em qualquer profissão. Ah, eu Não, acordei PO. Ah, eu acordei médico, acordei dentista. Enfim, eu acho que depende, eu acredito, né? Depende muito da vontade que você tem de fazer aquilo acontecer de uma forma sim, séria, através da educação, para que você possa educar outros. com E isso é uma certeza. corrente do bem, né? Isso é uma Aham. corrente que só leva a gente para cima. Sim, com E pelo que certeza. você me contou agora, foi a sua jornada, né? Você se Foi. educou desde cedo, Sim. em Então, diferentes áreas, no inglês, na parte de PO, como cuidar da sua casa. sim, sim, eu sempre tive essa visão de antes de qualquer coisa eu estudar muito, me aprofundar, né? Porque eu acho que tudo na vida é assim, não adianta, é igual você falou, a gente querer dar a cara a tapa e já É, entrando, né, no mercado de trabalho, é, até porque não era a minha visão de iniciar logo, né? A minha é, visão era estudar para minha casa, me profissionalizar como dona de casa, né, no sentido de cuidar. Então, assim, foi uma grande surpresa para mim, e já que não aham, tinha nenhuma PO na cidade, foi quando é. surgiu várias oportunidades e eu falei, ué, vamos que vamos, né? Então, e essa coisa que você falou, você tá numa cidade pequena e que não tinha PO, mas em nenhum momento foi o inverso do tipo assim, não, eu fiz uma análise de mercado e aqui não tem ninguém nessa área, então eu vou pegar uma vantagem nesse setor e vou me tornar PO. Não foi assim. Não. Você seguiu o fluxo da sua vida. Na sua vida as coisas Sim, acontecem mais cedo, de uma forma mais rápida, você se sim. sente pronta, vai lá, estuda e faz acontecer. Isso, E aí isso. tudo segue o fluxo, né? Sim. E eu acho importante a gente falar sobre isso, principalmente dentro da questão de ser personal organizer, porque Uhum. a organização é para a vida, não é só na parte física da casa, ou de um escritório, ou de uma empresa, né? Claro. Sim, E estudar, e se profissionalizar, e se educar, faz parte do ser organizada, né? Faz sim. parte do autocuidado, do autorrespeito, do autocarinho, porque quando você tem o conhecimento, você lida melhor com as coisas.
Com certeza. Seja dentro da sua relação familiar, seja dentro da sua Sim. relação profissional, você começa a encontrar um balanço. A moça que está corrigindo ali para mim, que está me ajudando, ela acha o máximo quando eu falo balanço. Ela fala assim, Gil, Aham. equilíbrio, né? Eu falo, não, pode pôr balanço no livro, que é balanço Sim. mesmo. Mas Sim. esse balanço que não é o perfeito, né? Não é o Não. relacionamento perfeito, a casa perfeita, a organização perfeita, mas a Sim. educação, ela deixa nós um pouquinho mais, a gente pondera um pouco mais as coisas. Com Então, se certeza. aquilo está indo mal, a gente talvez ache um caminho para fazer aquilo um pouquinho melhor, a outra coisa já não está legal, mas a gente acha um outro jeitinho. E às vezes as pessoas e não é por mal que as pessoas fazem isso, lógico, é justamente por falta de conhecimento, por falta de educação. As pessoas se paralisam e tentam achar uma varinha de condão, algo mágico que vai lá e pum, resolveu o Sim. problema. Sim. Sim. E você E, sente isso assim, com as ô pessoas que você Gil, conversa? então, Gil, eu esqueci até de um detalhe que antes de pegar todos esses trabalhos que foram surgindo, eu pesquisei as POs na minha região, nas cidades Ah, vizinhas, algumas POs é. de referência. E aí, o interessante foi que eu trouxe duas POs na minha cidade. Eu peguei alguns trabalhos para elas virem até a minha cidade e eu ser auxiliar delas para me poder aprender primeiro, para ver se eu estava preparada, porque estava surgindo portas, né, trabalhos, mas eu queria saber se era isso mesmo que eu queria. E aí foi quando eu trouxe elas, marquei, fui auxiliar de POs em umas 6, 7 organizações primeiro, para depois eu saber se era isso mesmo que ia deslanchar. Menina, que responsável isso! Sim, Que sim, bacana! Mas, ó, sabe, eu tô adorando conversar com você, sabe por quê? Porque, não, sério, essa coisa da humildade, que às vezes as pessoas interpretam também de forma equivocada. Eu falo as pessoas me sim. incluindo, né? Incluindo você, Uhum. incluindo nós, porque vem muito de uma cultura do ser humilde, do abaixar a cabeça e do aceitar tudo. Não é isso. A humildade de saber falar assim, olha, até aqui eu sei, daqui para frente eu não sei, e eu preciso Sim, aprender. Ou isso, eu não sei se eu faria da forma correta, porque talvez eu não esteja preparada. Deixa eu ver com quem já está há mais tempo. Isso é isso, responsabilidade, é humildade e é compartilhar conhecimento. E sim, todo mundo cresce, ninguém perde com isso, de falar, olha, eu sei fazer isso, eu aprendi dessa forma, você aprendeu dessa. isso, Como a gente está fazendo aqui na live, dividindo essas dicas, essas experiências que outras podem fazer e todo mundo ganha, né? Não tem uhum, aquela consciência do, eu sei, não vou contar para ninguém, né? Porque daí ela vai sim, copiar. Isso eu acho que já é sim, muito passado, né? Já está muito, muito isso, legal. Ah, sim, meu pai tá ficando o cara mais organizado. é, É, ele assiste todas as lives agora e ele fala assim, eu falei, pai, o que você fez no livro? Eu tava organizando as coisas. Eu falo, ai, que amor, eu tava que mexendo nas graça, gavetas e achei umas fotos, agora eu já vou separar. Eu falei, ai. Ah, bonitinho. mas eu falo que a organização é um hábito, né, que se torna. Às vezes tem cliente que chega para mim e fala, Mayara, eu sempre fui desorganizada, eu não vou conseguir e tal. E eu falei, tudo é um hábito, né? A gente É, sempre fala, você leva no mínimo 21 dias para você entrar no gancho de um hábito. Então, é é, dedicar, é focar, né? Ter um estilo de vida. Se você quer emagrecer, você tem que focar nisso, né? Você tem que isso, pagar um preço para isso. Se é você quer se lógico. tornar mais organizado, também pague um preço para isso. Isso. E essa questão do pagar o preço que você está colocando, as pessoas às vezes se prendem em não tomar a iniciativa com medo do desconhecido, né? Sim. Então, às vezes assim, como você deu o exemplo da dieta, eu preciso emagrecer, eu quero emagrecer. Mas devo ter que parar de comer aquilo outro que eu não gosto, eu não sei se vou conseguir. Aí a pessoa já se auto-sabota antes mesmo de ela começar a dieta. Sim, Então, a sim. organização não é diferente, né? Não. Eu sempre fui bagunceira, ou minha casa sempre teve esse problema, meu escritório, não é agora que eu vou mudar depois de velho, ou não é agora que eu vou fazer Uhum. depois que eu já tive filhos, ou não é agora que eu vou fazer porque eu mudei de emprego. E aí a pessoa vai se auto-sabotando com a organização também, né? Sim, sim, com certeza. E tudo é um planejamento, né? Eu sempre falo, a gente tem que planejar, porque a gente não, senão, é igual eu te falei, eu me sinto aquela mulher
com 1001 bandejas segurando e se Sim. equilibrando para conseguir, né? Empurrando o carrinho de neném com o pé, né? Aquelas fotos bem... Sim, porque hoje eu não tenho mais funcionária todos os dias na minha casa, né? Certo. Hoje eu tenho as crianças em tempo integral em casa Integral. devido a essa pandemia, né? Porque antes da pandemia eu conseguia trabalhar todos os dias à tarde, que elas iam para a escola de 1 às 5, e esse era o meu horário de trabalho, de 1 às 5 da tarde. E de repente entrou uma pandemia, as crianças em casa, e foi quando. Opa, e aí, né? E agora? A Kelly tá falando que você é inspiração na vida dela e ela tá dando risada e falando, é eu na vida. A Kelly é um amor pra mim, um amor, um encanto de pessoa, Kelly. Bem-vinda, Kelly. Eu falo que a gente tem que ter esse planejamento pra gente conseguir, porque senão não vai. Então, hoje eu tenho uma funcionária que vem 2 vezes na semana para me ajudar com o grosso na casa, lógico, né? Lógico, a faxina e tudo. E eu me policiei a atender apenas 2 dias na semana. Tá. Então, assim, já que as crianças estão em casa, e esse atendimento é, no caso, presencial, porque online eu consigo pegar alguns atendimentos à noite, quando meu esposo chega do trabalho, né? Então, eu meio que esquematizei de como se fosse... Eu uso muito planner, eu não sei se você tem o hábito de usar planner. Tenho. Eu gosto muito desse meu plano perfeito aqui, eu acho ele perfeito. Achou perfeito, plano perfeito. E já que você está entrando nesse assunto, só dando um parênteses aqui para o pessoal, que é a pergunta que eu queria te fazer. Como que você faz o seu trabalho? Eu gostaria que você apresentasse como você se planeja, como que é a sua consultoria, como que é o seu trabalho, para você divulgar aqui no canal, para brasileiros, né, que estão aqui ou que estão aí, que conheçam o seu trabalho e de repente possam te contatar, né, para dentro da sua agenda. Me conta. Então você usa o Planner, que mais? Então, eu tenho o hábito de usar o Planner, porém eu também uso o aplicativo. Eu gosto muito do Google Agenda. E do lembrete, o lembrete mesmo do celular, do iPhone, né? Do iCloud. Então eu gosto de usar o iCloud como lembrete, gosto de usar o Google Agenda e o Planner. E aí eu me organizei para conseguir lidar com todas essas funções. A design de interior, a Canadine está dizendo, tem um igual. A Ana Paula, orgulho da minha super amiga organizada. Olha lá, inspiração para muitos. Obrigada, pessoal. A Ana Paula é meu braço direito e o esquerdo aqui. Ela que me ajuda em tudo aqui. Aquela amiga show de bola. Ai, que legal. Então, o que eu vejo? Eu só consegui me organizar, principalmente nessa pandemia, com todo esse foco de prioridade. Eu aprendi a falar não a certas coisas, né? E priorizar, porque o que surgiu? Surgiu a pandemia, todo mundo em casa querendo organizar as casas e eu tinha parado de trabalhar nesse intervalo com as crianças em casa. E foi quando eu fui me profissionalizar nas consultorias online, porque era o que eu conseguiria naquele momento. E aí eu comecei a fazer alguns cursos, né, de consultoria online, inclusive até hoje eu estou me aperfeiçoando a cada dia mais. E aí foi onde surgiu as consultorias online. Porque eu e meu esposo em tempo integral em casa, né? No início da pandemia. Lógico. Como todos nós, Isso. E aí a gente dividia horário. Tinha hora que ele ia para o escritório se organizar, tinha hora que eu ia atender online. E aí foi quando a gente seguiu, né, essa ajuda dele por vários dias. E agora, voltando ao normal, eu tive que me readaptar. Porque eu falo que a gente tem que se organizar conforme as fases das nossas vidas, né? Então, eu tinha ele em casa comigo. Hoje eu não tenho. Hoje ele já voltou para o trabalho o dia todo e eu estou em casa com as crianças o dia todo. Então, o que eu fiz? Eu me organizei que na parte da manhã eu não atendo. Parte da manhã é o meu tempo da casa, de manutenção da casa. Já que eu tenho 2 vezes na semana uma faxineira. Então, os outros dias eu mantenho, Você mantém. Isso, então a parte da manhã, manutenção de casa, responder cliente online, né? Preparar os utensílios de entrega, porque eu revendo organizadores também. Legal. Então, eu recebo, né, os pedidos ali. Na parte da manhã eu já consigo organizar os pedidos ali para sair depois para conseguir entregar na hora que o meu esposo chega em casa. Lógico. E aí eu combinei com as minhas filhas, que uma já tem 4, a outra 6. Elas já entendem, que bonitinhas. E qual é o nome delas?
Você pode falar? Melina e Marília. Marília? Marília. Marília. Marília e Melina. Melina, que lindo. Isso, Melina é diferente, nunca ouvi. Melina. E aí eu combinei com elas, né, que a gente estava vivendo uma nova vida, que a gente precisava se adaptar, a gente não tinha ajudante em casa todos os dias mais, papai já estava voltando a trabalhar e a mamãe precisava de trabalhar. E que naquele período da parte da manhã seria para a mamãe cuidar da casa, atender os clientes, separar pedido de entrega e seria o momento livre delas de brincar de fora na garagem, de brincar no espaço de brinquedo, de assistir uma televisão, de ver um iPad. Porém, eu sempre fazendo manutenção de casa, atendendo ligação, porém, naquele olhar, né? Naquele olhar, tá lógico. fazendo, Da criança, né? Isso, tá O olho muito no gato, iPad, no peito, como a gente fala. Isso. Tá muito ali no iPad, então bora lá mudar de função ali, né? Assim, sempre monitorando. E o iPad delas não tem acesso à internet, então tem só os jogos selecionados, mais ou menos didático para a idade delas. E eu deixo a parte da manhã livre para elas brincarem, aproveitarem, só dando aquela supervisionada. E eu faço um planejamento de refeições para me conseguir preparar, já que meu esposo almoça. Meu esposo almoça no trabalho, então é só eu e as duas em casa. Eu congelo, né, algumas coisas para me conseguir me organizar. E eu também, às vezes, se precisar, eu peço uma marmita aqui, tem uma vizinha aqui, cozinheira daquelas. Então, assim, eu me organizo. Eu tenho um cardápio semanal que eu me organizo nas refeições para me conseguir manter uma alimentação saudável, né? Lógico. E equilibrada de certo ponto. E aí, na parte da tarde, elas têm aula ao vivo na escola. Então, segunda, terça e quarta tem aula ao vivo, que é uma situação que a gente tem vivido assim, as crianças não têm sentido tão estimuladas, então a gente tem que ficar meio que, né, em cima para conseguir lidar com isso. E aí eu fico a parte da tarde por conta de aula, videoaula, fazer atividade, dever. Priorizo a parte da tarde, 3 dias na semana por conta de escola com elas. Então, depois da aula online, pego um jogo referente à aula. Por exemplo, na terça-feira, aula de inglês delas da escola. Então, tem aula de inglês com a professora. Logo após a aula de inglês, o que foi ensinado, por exemplo, foi ensinado os animais. E aí eu pego, faço algum joguinho com animais, com elas. Eu reforço que massa nessa didática. Isso, eu reforço o que foi a aprendizagem do dia com elas naquele momento. E aí eu priorizei os 3 primeiros dias da semana, eu focar à tarde só por conta delas. E aí à noite, que meu esposo já está em casa, eu consigo marcar os atendimentos online, consigo fazer alguma entrega de material. E 2 dias na semana eu separei meio período para me poder atender fora, né, de casa, já que agora já dá podendo voltar. Isso, com todos os cuidados devidos. E aí é onde entra a rede de apoio, né? Que a minha rede de apoio é a minha mãe, ou a minha sogra, ou uma amiga, né? Que eu consigo ter essa aproximação de pedir para ficar algumas horinhas ali. E eu tenho partido mais para o lado da consultoria, que é algo mais rápido, né? Mais rápido. Então, assim, devido a essa pandemia, eu tenho feito alguns pacotes de consultoria e tenho pegado mais por esse lado de consultoria, que eu consigo sair, ficar umas 2 horas, 3 horas fora de casa, mas eu já volto e já consigo voltar à rotina com elas em casa. Nossa, eu tô, parabéns. Parabéns por essa organização familiar. E mais do que tudo, que eu achei lindo a forma que você foi colocando, é a questão do teamwork, né? Todo mundo envolvido como equipe. Então, como você falou, naquele momento, todos em casa, eu dividia com meu esposo essas funções. Agora que ele voltou, eu divido meu tempo assim. Conversei com as minhas crianças. Então, você envolveu as suas filhas. E isso é tão novo para muita gente. Porque as pessoas estavam acostumadas, me incluindo, né? A gente faz as coisas muito no piloto automático pela nossa agenda, né? Então eu tenho essa agenda, eu vou cumprir, meu esposo, meu namorado tem essa agenda, minhas filhas essa agenda, cada um com as suas respectivas agendas. Agora, quando a gente tem que unir, né, as agendas para ver o que
cada um dá conta e como vai fazer e Sim, estabelecer as prioridades, que foi o que você falou, que eu acho que é o mais difícil para a gente, estabelecer prioridade. Porque a gente sai fazendo tudo e no final não faz nada. sim. E eu acho que é o mais mágico. E tem um artigo que eu escrevi um tempo já para o blog que fala justamente sobre isso, que era o que eu sentia muita falta aqui, sabe, Mayara, de Sim. envolver a família como um todo, principalmente as crianças, nas rotinas. Porque não só no Brasil, mas aqui também tem-se uma cultura que a criança ela não tem responsabilidade com nada na casa. Né? E ela Uhum, vai ter sempre a babá, ainda mais aqui nos Estados Unidos, né? Então aqui as crianças crescem com babá. Então, uhum. cada fase da vida é um tipo de babá, a nani, e aí vai. Então, Sim, assim, tem a nani, que vai cuidar da roupa, tem a babá que vai cuidar da alimentação, da hora de brincar, da hora de estudar, a mãe e o pai estão fora. E a criança, ela cresce numa rotina estabelecida por alguém, mas não que ela esteja envolvida naquela rotina. Então, eu acho que essa questão que você colocou de trazer a criança para o assunto da organização, trazer e falar, olha, só para você entender, agora a mamãe vai trabalhar, você vai brincar, papai vai chegar, vai ficar com você, um exemplo, né? Então você estabelece uma rotina, mas sim, incluindo ela naquela sim, tomada de decisão. sim, Porque a criança ela se sente parte ativa como sim. membro da família, e não passiva, Com né? certeza. Eu gosto de preparar muito elas, igual hoje meu esposo tinha um compromisso que eu esqueci de falar. Nós também somos evangelistas na igreja. Então a gente ministra, a gente cuida da parte do curso de noivos. Então, Ai, que assim, eu tenho que legal! ter um equilíbrio também para conseguir fazer esse atendimento uma vez na semana com os noivos, né? E às vezes a gente ministra na igreja também nos fins de semana. Então eu Certo? tenho que ter um tempo ali para me poder estudar, para me poder organizar. E esse teamwork, que é o que você falou, né? Essa hombridade da gente poder É. contar um com o outro e conversar com elas, ó, hoje a mamãe tem live, então hoje à noite vocês vão ficar com a vovó, porque o papai tem compromisso na igreja hoje à noite. Então eu já Nossa, preparo elas à obrigada! Você ainda tarde. teve que remanejar isso. Sim, Nossa, sim. obrigada Então, por assim, eu esse gosto carinho. de preparar elas, de ter um planejamento para elas saberem o que vai fazer. Ó, amanhã é sábado, a gente vai fazer isso. Para elas aprenderem a ser organizadas também, né? E conseguir lidar. E outra coisa que eu esqueci de falar, que eu acho muito importante, Ju, Me fala. é a gente ter um momento nosso. E eu É, descobri que esse momento meu seria no horário que elas ainda estivessem dormindo. E eu fiz uma meta de vida de acordar mais cedo que elas para me poder ter o meu momento de fazer um exercício, de fazer um devocional, que é algo que eu gosto todos os dias. Então, certo. normalmente elas acordam por volta de 8, 9 horas da manhã. Então, 6:30 da manhã é o meu horário de levantar, de Perfeito. poder, né, fazer um devocional, uma meditação, fazer um exercício. Eu tenho uma meta de fazer 15 minutos por dia, um exercíciozinho só para me Seja, sentir bem com o corpo, né? isso. E ter essa meta, porque o que que eu vi? Quando eu estava só entrando na rotina, que eu não estava tendo esse momento para mim, a gente meio que surta, porque a gente quer pegar todos os lados, né? Ajudar todos os lados e esquece da gente. Então, o que É. que eu entendi? Eu tenho que começar o dia bem. Eu tenho que fazer minha meditação, tenho que conversar com Deus primeiro, tenho que É. me exercitar para me começar o meu dia com foco. Opa, peraí, eu já estou preparada para começar as funções do dia. Não, é lindo o que você. Eu acho que é inspirador. É inspirador mesmo para as pessoas que estão aqui. E, pessoal, vocês que vão assistir depois, porque eu tenho alto índice de viewers depois da live. O pessoal vai assistir em Sim. diferentes horários, né? Uhum. Mas eu gosto sempre de deixar uma mensagem. Que, como você falou, nada é por acaso. Eu também sou muito crente nisso, nada é por acaso. E às vezes as pessoas estão em sede de uma inspiração do por onde começar. Porque Sim. às vezes eu escuto muito dentro da área da organização, eu tenho certeza que você também já escutou muito disso, que é assim, ai, Juliane, ainda bem que você veio, porque eu não sei nem por onde começar. Ai, Uhum. Juliane, eu preciso organizar minha casa, mas eu não sei nem por onde começar. E às vezes, conversando com as pessoas, ela não sabe por onde começar, mas não tem nada a ver com a casa dela, ou com a bagunça da casa dela, ou com a Sim, sim, desorganização da casa dela, tem a ver com ela. sim. E aí, quando a gente começa a conversar sobre organização interna, e vai muito de encontro com o que você está falando, como é que está o seu autocuidado?
Como é que está a sua conversa com você, com o que você crê, com o que você acredita, com o seu corpo, com a sua mente, e a pessoa não consegue responder, porque ela não está Sim, para ela. Ela não sim, está conectada com ela de nenhuma sim. forma, né? Uhum, E sim, independente da religião, independente da crença, que a gente, como ser humano, a gente tem que estar conectado a algo, com esse algo sim, maior, com esse Deus sim, maior. sim, Porque, como você falou, quando a gente começa o dia, quando a gente começa uma tomada de decisão, qualquer que seja, mas conectado conosco e conectados com algo que a gente acredita, as sim. coisas vão mais leve, elas vão tomando um Fluindo. fluxo melhor, vão fluindo Isso, melhor. com Agora, quando a certeza. gente já acorda naquela pauleira da rotina e tudo vai sendo feito no automático, as relações se perdem. Eu acredito Sim, muito nisso. As relações entre casais se perdem, a relação entre pais e filhos se perdem, a relação entre você e o que você acredita no o seu Deus, a sua religião se perde. sim, O seu com momento certeza. com a sua mente, você se perde. E aí, Sim, a casa nunca vai ficar organizada, o não. seu espaço de trabalho nunca vai ficar organizado. Uhum. Porque você E não a gente, consegue nem aquilo mais. sim. Sim. E é interessante também citar, Gil, que a gente É. tem que estar preparado, que nem todos os dias a gente vai estar assim, né? É. A gente tem que saber lidar com as frustrações. A gente tem que saber que nem todo dia vai ser planejado, igual, por exemplo, como eu citei, eu tenho esse período que eu acordo mais cedo, né? Que eu me preparo na casa durante a manhã, que eu cuido das filhas da casa, à tarde que eu atendo ou que eu dou prioridade à escola delas, né? Que hoje está em casa. Porém, igual hoje foi um dia que saiu totalmente do meu planejamento, né? Ah, Surgiu uma dor no meu dente essa semana e eu tentando encaixar com o dentista um horário e eu tive que conseguir um horário hoje de manhãzinha. E foi bem o certo. horário que eu tive que remanejar. Opa, peraí, eu vou ter que acordar as meninas mais cedo, vou ter que Certo. direcionar elas para algum lugar, né? Para me É, poder sair no dentista, me organizar. Porque saiu do meu controle. E aí é onde entra o equilíbrio. Hoje não vai dar para me continuar minha rotina, né? Porém, eu sei que hoje é um dia diferente, mas que depois eu volto ao normal, né? E eu é. tento também, no fim de semana, dar aquela relaxada, sabe? Não ter nada assim. Dar uma O aliviada compromisso. da casa, não preocupar tanto, dar mais atenção para elas, ter um momento em família, assistir um filme, uma série, jogar com elas, né? Entre família, eu, meu Certo. esposo e elas. Por quê? Para elas saberem que durante a semana, de segunda a sexta, é meio que um batidão, né? Da casa, de Sim. escola, de trabalho, mas que a gente tem o nosso momento de prazer, que eu acredito De muito nisso família. na vida, né? A gente tem É. que focar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter metas de vida. Porém, há um momento que o corpo precisa, né? Opa, deixa eu me desligar. Obviamente. É. Isso. Deixa eu me desligar, deixa eu descansar, né? E saber que eu tenho um limite até onde eu vou, né? E saber que nós não somos Uma mulher máquina. maravilha, né? Que Não, a gente não. sempre vai estar disposta. Tem dia que nós Ainda mais acordamos, nós mulheres, né? Que a gente lida com um monte de questões hormonais também, que sobe e sim, desce, a gente tem aquele dia que acorda de mau humor, de bom humor, ou todos os humores no mesmo dia. E, e tudo isso que você falou, Nayara, é muito Logum, né? Que é até o nome da minha empresa, que eu fui atrás desse conceito, por isso que a empresa hoje chama Logum. É um conceito de países escandinavos que não tem tradução para nenhum idioma, mas que significa encontrar o equilíbrio, encontrar o meio termo que funcione para você. Né? E não ótimo. existe um certo. Não... Às vezes, a forma que eu encontrei o meu lagum, né, o meu ponto de equilíbrio, não é a forma que Sim, você encontrou o seu. Mas a receita que eu falo assim, que a gente tenta inspirar e dividir com as pessoas é o excesso nunca vai fazer parte. sim, Nem o excesso de controle, nem o excesso de coisas, nem o sim, excesso do prazer, do entretenimento, da compra, da parte financeira, enfim. Encontrar esse equilíbrio, você explicou muito bem esse conceito, que durante a semana a gente tem o nosso batidão, tem foco, tem meta, tem as coisas que a gente precisa alcançar como família, como indivíduo, né, sim. cada um com suas responsabilidades, e Uhum, tem o momento do prazer. sim, E aí acontece também que muitos de nós, às vezes, não nos permitimos nos dar o momento do prazer, né, do entretenimento.
É como Sim. se a gente tivesse uma autocobrança de ter que sempre produzir algo. E Dar às vezes, conta. e às vezes o não produzir é algo saudável também. E às Sim, vezes acontece ao contrário, existe também aqueles momentos que muitos de nós só vai para a parte do não produzir nada. E aí, quando tem que produzir algo, é doloroso, porque sim, é como se aquilo fosse estressante. sim, Porque também não tem o hábito de estar com uma atitude produtiva. Então, sim. não adianta. A organização, na minha opinião, eu, pelo que você me passou, acredito ser a sua também, nunca vai ser os extremos. Não. Ou de fazer tudo, ou de não fazer nada, né? Encontre o seu ritmo, encontre o seu Sim, equilíbrio, o equilíbrio da sua família. Como sim, funciona a sua rotina? Porque é isso que vai fazer todo o diferencial para você alcançar esse sucesso que a gente fala, que pode não ser a forma que eu alcancei o meu. sim, claro, com certeza. Né? Eu E as acho pessoas que se cobram muito nas mídias sociais de querer ser ou fazer aquela receita que a pessoa fez. sim. Funcionou para ela, mas acha sua. E isso é um grande caos que tem causado nas vidas hoje, que é isso. As pessoas olham a mídia, acham que as pessoas vivem aquela vida perfeita e que você é obrigada a viver isso. E eu É, falo que nas redes sociais, eu pelo menos, eu acredito que eu não mostro nem 20% do que eu vivo dentro da minha exato. casa, né? Então, assim, nós temos os nossos momentos, como se diz, eu tenho crise das meninas, eu tenho brigas das É meninas, eu tenho, lógico. né? Eu tenho o meu momento de casal, eu tenho o meu trabalho, né? Eu tenho as minhas frustrações também, e eu acho muito Lógico. importante a gente passar isso para as pessoas, né? Que ninguém é perfeito e que nós temos que ter esse equilíbrio de vida, mas de uma maneira que cada um vai adaptar conforme a sua rotina, a sua casa, as suas ideias. Olha, a Lady Diana Atelier está comentando que ela está amando as lives. Porque eu acho que, Mayra, você está trazendo para a live de hoje, como outras também convidadas trouxeram, e todas, sem exceção, que eu estou muito feliz e muito grata a Deus mesmo, por ter me conectado com todas vocês. E eu falo assim, como vou repetir, nada é por acaso, porque Sim, a gente tenta trazer as coisas com uma verdade. E aqui ninguém está pintando ou vendendo nada, né? A gente está sim, dividindo experiências e sim, de uma forma real. E a forma sim. real é a organização da vida real, que não é aquela organização de Pinterest, que eu costumo Sim, falar, que você isso. vai chegar com tudo perfeito, lindo, combinando, e aquela casa vai Uhum, ser mágica, onde vai ter lugar para tudo, né? Que você sim, imagina aham, organizar. Isso aham. existe, tem caso assim, existe. Aqui, ainda mais aqui, eu moro perto de Los Angeles, perto de Beverly Hills ali, tudo até aquelas mansões, as casonas, existe. Mas não quer dizer que seja a realidade de todo mundo, não quer dizer que essas mansões sejam organizadas. Vamos Sim, falar aqui de pessoas, pessoas independentes. Se você vive numa casa que é uma mansão, se você vive numa casa super pequena, se você divide a casa com alguém, a organização ela tem que ser real e funcional para você, ela tem que ser uma verdade para você. sim, com Você certeza. precisa ver com ela onde você quer chegar, né? Eu quero me organizar melhor, por quê? Porque tem que ter um motivo maior com essa organização. Sim, E eu acho que hoje em dia está crescendo muito essa questão do assunto do personal organizer, porque eu acredito, tenho muita fé mesmo, que as pessoas começaram a se dar conta que quando elas criam um hábito, uma rotina mais funcional, mais prática, mais harmoniosa, a vida traz coisas mais harmoniosas. sim, Too. Então, assim, as pessoas com essa questão da pandemia, enfim, aprenderam a conversar melhor, sim, aprenderam a estabelecer diálogo, aprenderam que não adianta fazer sozinha, tem que fazer junto. E sim, eu acho que isso tinha se perdido. Então, eu não acredito assim que foi de todo mal. Eu acho que sim, nós, como seres humanos, aprendemos a olhar para o nosso parceiro, esposo, namorado, amigo que seja, olhar para a pessoa que está ali e falar assim: deixa eu entender o seu ponto de vista, deixa eu entender a sua perspectiva. sim, Por que que você pensa assim ou pensa diferente? E tá tudo bem. Não tem o sim, certo ou errado do pensar diferente, mas a sim, gente tem que ter um sonho ou assim algo que nós queremos juntos. Então, sim, para onde nós estamos indo? E aí a minha maneira e a sua maneira pode ser diferente? Pode, mas a gente está indo para o mesmo lugar. sim, com E, certeza. e eu acho que a organização traz muito disso, né? Sim, é. Eu falo que é o foco de vida, né? E repetindo aquilo também que eu falei no início, a prioridade. Analise qual é a sua prioridade hoje. Eu coloquei uma caixinha de pergunta lá no perfil Ah, para saber, né, qual que era a dúvida, se queria saber alguma coisa. E eu vi que algumas das perguntas foram esse: qual é o equilíbrio para cuidar da casa
de filho, do trabalho, né? De planejamento, que algumas eram professoras e perguntou, né? E eu sempre falo, o equilíbrio não tem uma receita certa de falar, ó, a receita é essa. Mas tem algumas chaves que me ajudam muito e que eu vou repetir aqui novamente, que é o planejamento, você planejar, você ter uma agenda ou você ter um planner, que seja virtual ou manual, você se planejar. Eu vivo de planejamento, né, para me conseguir lembrar, porque são inúmeras funções. Tá. E então, o planejamento, o foco de vida, o saber dizer não, isso eu tenho aprendido muito, Muito. porque o meu coração é muito mole, eu sou muito assim de ajudar o tempo todo, isso é de mim mesmo. É, Então, tem hora que eu tenho um limite, eu tenho filha pequena, né? Eu é, tenho um esposo, eu tenho uma casa, eu tenho os clientes, então assim, eu tenho que saber falar não também. é, E a questão do procrastinar, não procrastinar. é. Porque quando nós temos muitas tarefas, tem aquela mentalidade, depois eu faço isso, depois eu faço isso. Então eu acho que o criar metas, que seja 5 minutos no dia, para você dar um tapa na sua casa ali, dar uma pré-organizada, juntar as coisas. 5 minutos que você tira na sua agenda ou no seu planner para revisar o que, que eu tenho hoje, né? O que, que eu tenho essa semana para me organizar melhor. Então, são chaves. Não existe uma receita certa para Não, você ter esse equilíbrio de vida, né? Porque cada um mora num lugar, cada um tem um ritmo de vida diferente. Talvez o que exato, funcione para mim não funcione para você, que mora aí nos Estados Unidos, né? Eu moro aqui no exato, Brasil. Então, exato. assim, mas eu sempre vejo, todos nós temos algo a acrescentar um para o outro. Então, nós Isso. aprendemos muito um com o Ah, outro. isso mesmo, é isso que eu, sabe, eu quero muito poder passar para as pessoas que, como eu disse, às vezes as pessoas precisam de um motivador, algo, uma chave, como você falou, adorei essa palavra, algo que vá lá e destranque para aquele movimento próspero. E às vezes as pessoas não acham, e não sou eu, não é Maiara, não é, é você. Você Sim. tem que achar o que funciona para você. A gente aqui só está dividindo o que funcionou para nós como uma forma de inspirá-la, de falar assim, poxa, se elas fizeram, eu também posso fazer. E, né, Sim. e faça a sua maneira. Como a Mayara falou, não tem uma receita, mas tem algumas chaves que podem te guiar. E essa questão de não falar não, uma coisa que eu aprendi também, dividindo com você, que não é só falar não para os outros ou para situações. Eu aprendi a falar não para mim mesma. Uhum, com Então, certeza. por exemplo, domingo. Quantas vezes eu falo não agora? Mas para mim é difícil, não é fácil. Porque eu venho daquele ritmo assim, muitos anos trabalhando de multinacional, 24/7, né? Você fica naquela pegada que você acha que só existe você e empresa no mundo. E aí mudei toda a minha vida, vim para cá, enfim. E até hoje com a Lagoon, muitas vezes eu pego domingo e eu me vejo abrindo o computador. Na hora eu paro e falo assim, não. Eu desligo. Eu falo não para mim. Porque se deixar, eu acho normal. Eu vou lá abrir o computador para fazer alguma coisa. Eu falo assim, não. Eu posso acordar mais cedo na segunda e fazer isso antes de trabalhar. Sim, Então, eu vou fazer isso na segunda, eu não vou fazer no domingo. sim. Então, essa questão do falar não, nem sempre o não é negativo, né? Embora Sim. seja uma Uhum, palavra de sim, negação. sim, Às vezes o não, ele tem um sentido positivo para a tua vida. De você estar falando não para aquilo e falando sim para muitas outras coisas que vão te sim, trazer um melhor bem-estar naquele momento. com certeza. Né? E agora me fala um pouquinho, porque a gente tem 5 minutinhos aqui, passou assim super rapidinho. Antes de eu te fazer essa pergunta, eu quero te falar uma outra coisa. Eu faço parte de um grupo no Brasil que chama Mami Pass. É um grupo de duas amigas minhas que criaram uma empresa que se chama Mami Pass, que é um grupo de mães empreendedoras. Então, Hum, é como se fosse uma rede de apoio entre elas, onde tem as que são mães, mas não são empreendedoras, que são os clientes, e tem as mães empreendedoras que têm negócios como você. E eles trocam serviços entre eles, tudo pago, lógico, não é nada doação, mas assim, poxa, se você dá aula de dança com os bebês, eu sou cabeleireira, então eu posso fazer seu cabelo, você pode me ensinar a sua aula, a sua técnica, nesse sentido. Tudo pago, lógico, mas com desconto. É como se fosse um clube de desconto entre mães que sim, têm serviços a serem oferecidos e vendidos e outras mães que querem comprar daqueles serviços e que ao invés de comprar com uma pessoa desconhecida ou alguém, um terceiro, compra dentro do grupo de uma forma a ajudar essa rede a continuar. É bem legal.
Que Aí interessante. se você autorizar, eu vou te passar o Instagram delas, você dá uma Sim, olhadinha. Aí, se claro. você autorizar, eu até coloco um post sobre a nossa live lá no canal delas também, para que as Claro. pessoas de lá acessem o seu canal. Porque, de Sim, repente, vai que tem alguma mãe, alguém também interessado, né? Porque atende o Brasil todo também, gente de tudo quanto é lugar. E que, de sim. repente, você possa auxiliar com o seu ponto de vista, com a sua visão. Acho bem Sim, legal. claro, com certeza. E eu tenho muito essa visão. Eu fiz um propósito quando eu comecei a trabalhar profissionalmente aqui, que uma vez no mês eu faria um trabalho social na cidade. E eu tenho feito isso. Então, assim, Ó, eu já hum, fiz uma organização, por exemplo, no espaço de uma creche, de uma escola, né, pública. Já fiz na igreja, trabalho no certo. Ministério Infantil de organização também. Às vezes eu pego uma família carente, alguma coisa assim. Pelo menos uma vez no mês, eu gosto de fazer para me sentir bem e para me saber que eu estou passando o meu conhecimento também para pessoas que às vezes, né, não vai ter ou às vezes não vai chegar até a mim, né, para contratar, mas que de alguma forma eu posso ajudar essas pessoas. E eu gosto Isso se muito de, chama doação. sim. É lindo. Meu Deus, cada projeto. Eu tô encantada com você, cada projeto mágico que você tem, que legal. E assim, com muito carinho mesmo, eu gostaria de divulgar, né, o seu trabalho nesses canais. Daí, Claro. lógico, né? Se as pessoas tiverem interesse de contatar, e depois você também, caso tenha interesse, aí é com elas, não tem nada a ver com isso, mas assim, Sim. você pode contatá-las e ver como funciona realmente. Uhum. Essa questão do trabalho social eu acho bárbaro. Não é simplesmente, como você falou, pelo compromisso de fazer algo social, Sim. pelo compromisso entre nós, seres humanos, de passar conhecimento. A gente volta naquela questão da educação, né? De passar conhecimento, de passar uma inspiração, de passar um motivador que aquela pessoa possa aprender e falar assim: nossa, eu não sabia que podia ser melhor, eu não sabia que podia Sim. ser dessa forma, e agora eu posso passar para um outro. E Sim. tudo isso é uma corrente do bem. E olha, obrigada, obrigada. E a última pergunta que eu ia te fazer é: se as pessoas quiserem contatar você, qual que é a forma melhor para você? É Instagram? É e-mail? Como que é? Então, eu deixei disponível no meu Instagram o meu e-mail, mas sempre que me chama no direct, eu sempre passo o meu WhatsApp também, né, para me estar conversando, porque como hoje eu não tenho tanta disponibilidade livre Isso, para o verdade. trabalho, né, Certo, então eu meio que regrei, eu coloquei um limite, né, para me lógico, conseguir dar conta da demanda, como eu te falei, né, por morar numa cidade lógico. pequena e tal. Mas podem me chamar no Instagram, que vai ser o maior prazer. Ai, obrigada. Olha, todo mundo adorou, tô olhando os comentários aqui. Todo mundo adorou a live. E conte também sempre comigo, com o que puder ajudar daqui ou puder fazer também. Estou sempre à disposição. Foi um prazer te conhecer, de verdade, de coração. Fiquei Eu muito feliz. quero, Obrigada por mudar sua rotina com as suas filhas. eu quero te parabenizar, Gil, porque essa atitude sua é muito interessante e bonita, porque eu falo assim que hoje nesse mundo atual a competição É, né, do meio do mercado de trabalho, enfim, são poucas pessoas que têm esse trabalho diferenciado de ambas ajudarem, né, a profissional isso, uma ajudar a outra. Então, assim, isso. parabéns pela sua humildade, né? Ai, Pelo seu obrigada. contato, assim, de me chamar aqui, você lá nos Estados Unidos e eu aqui no Brasil, né? Então, assim, É, você olhar aí na sua lista de POs aí e de repente escolher, né? Então, é, eu quero te parabenizar por essa visão humana que você tem de ajudar o obrigada. próximo, o seu colega de trabalho. Então, Ai, parabéns. obrigada. Olha, te agradeço de coração por você compartilhar dessa visão. E é o que eu falo, é de coração mesmo, porque eu acho que a gente emana tanto bem quando a gente pode ensinar e quando a gente pode aprender. E isso Sim, a gente só consegue fazer com relações verdadeiras, com falar de organização de vida real, falar de situações reais. E sim, para isso a gente precisa ser humano, né? A gente tem que sim, ser. A gente tem que colocar o ser humano em prática. Porque sim. a questão da competição, isso para mim
como para você e muitas de nós, já não faz mais parte, né? Não, Do que a não. gente precisa ser. Então, Sim, vamos ser mais, vamos nos doar sim, mais e cuidar mais de nós também, que foi o recado isso. lindo que você deixou, de olhar para nós. Isso, viver a nossa essência, né? Viver a nossa essência. Olha, o pessoal está dando os parabéns, o pessoal gostou muito. Obrigada, Dani Damasco, ela também está sempre seguindo a gente. Muito obrigada, por você estar sempre acompanhando o nosso trabalho. Obrigada, Então, você. obrigada, fica com Deus. Uma ótima noite para você aí. Agradeço a Uhum. sua família também toda por colaborar e te ajudar nessa rede de apoio para você poder estar Aham. nessa live de hoje. Sim, foi um prazer. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigada. E que possamos ter outras oportunidades de conversar e conhecer cada dia melhor. Com certeza. Fico disponível no WhatsApp a qualquer momento que você precisar. Tá bom, muito Obrigada. Um obrigada. Um beijo. abraço. Outro. Tchau. Tchau, tchau.